Fala aí, pessoal, beleza? Como que vocês estão? Aqui vos fala é Anderson José, do canal Microsoft 365 na Veia. E eu queria trazer, na verdade, mostrar para a comunidade, né, como que a Microsoft 365 e a Azure trabalham juntos, né? A gente que trabalha dia a dia com Microsoft 365 acaba que utiliza do Azure o tempo inteiro. E acredito que vice-versa, né? Então, eu acho que até o interessante da Microsoft nesse sentido, né, da gente poder trabalhar essa conectividade, poder trabalhar dessa forma bem íntegra, né, os serviços. Né? Primeiramente, queria agradecer à comunidade, né, pelo convite, a oportunidade de estar participando. Né? Vou trazer um tema bem simples, acredito que um tema simples para quem já faz parte da comunidade Azure, mas que vai mostrar para vocês que o Azure facilita muito a nossa vida. E eu vou tratar bem pontualmente da questão dos blobs, né? Então, vou passar um pouco aí por contas de armazenamento, e aí vou comentar um pouco dos vários tipos de armazenamento e vou entrar dentro do blob, que foi o que facilita a minha vida no dia a dia, né? Com o Intune, com alguns serviços, execução de PowerShell que eu faço na, na gestão de dispositivos e tudo mais. E em algum momento nós nos deparamos, né, com a necessidade de ter onde colocar e de onde pegar esses dados, né? E no ambiente em nuvem a gente precisa de um repositório em nuvem, né? Que é diferente do dia a dia, um pouco tempo atrás, que a gente já colocava os dados lá na NetLogon, né? Um ambiente de domínio on-premise, a gente tinha alguns diretórios locais e em alguns momentos agora na nuvem nós nos deparamos com situações onde a gente precisa de um espaço na nuvem para que faça isso, tá? Então, eu vou entrar nesse tema com vocês aí, tá? Achei interessante trazer para vocês, por mais simples que seja, mas eu propus esse tema e acho que vai ser bem interessante, tá? Queria agradecer a comunidade, agradecer aí o Rafael, conheci o Rafael ano passado o trabalho dele no Intune Week, né? A gente trabalhou junto lá no evento do Intune Week e eu pude ter mais contato com ele, participo, vejo aí o Lowcast, né, as apresentações dele, acho bem interessante. Queria parabenizar o grupo como um todo aí, né, pela iniciativa, né, de estar trazendo conteúdo a mais aí para a comunidade. Isso é muito importante, tanto para 365 quanto para a Azure. Isso é muito importante poder trazer para que novas soluções e novas ideias sejam colocadas à vista, né? E isso ajuda muito a gente que trabalha no dia a dia, tá, pessoal? Então vamos lá, vou passar aqui. Vou fazer uma apresentação mais a fundo de quem é o Anderson, para quem não conhece, né? Eu sou Anderson José Souza da Silva, eu sou casado, eu tenho uma filha de 5 anos, a minha princesa. Eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Eu sou arquiteto de soluções de TI da equipe Microsoft de uma empresa do Rio Grande do Sul, a empresa de consultoria do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho hoje focado no M365, né? E eu sou criador do canal Microsoft 365 na Veia, né? Então, quem não conhece, quiser seguir lá, pesquisar lá no YouTube, Microsoft 365 na Veia, vocês vão ver diversos conteúdos e nos meus conteúdos vocês vão ver que o Azure a todo momento está agregado ali nos meus temas, no meu código que eu executo e tudo mais. Tá? Eu sou formado em Ciência da Computação pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou pós-graduado em Cloud Computing. Tá, eu tenho mais de 15 anos de experiência, né? Eu tenho acho que 18 ou mais certificações aí. Dentre essas aí eu consegui chegar ao fim da trilha de Microsoft 365 Expert e Azure, né? E eu estou para mais uma certificação para chegar posteriormente aí, que é para poder chegar na parte de cibersegurança do Microsoft, tá, pessoal? E eu sou responsável pelos hashtags, né? Eu criei duas hashtags aí para trabalhar, para apoiar as pessoas no que forem necessários, que é a hashtag Chama o Zé, que eu trato de assuntos, então dentro da hashtag Chama o Zé a gente tem vários conteúdos aí com ajudas, auxílios no dia a dia, perguntas e dúvidas do dia a dia, e eu iniciei há pouco tempo agora a hashtag PowerShell com farinha, que é trazendo o código de PowerShell. Vocês quiserem também trazer, às vezes vocês criam algum PowerShell interessante do dia a dia, leva lá para dentro lá no hashtag, que é legal às vezes quando a gente precisa pesquisar. Esses dois hashtags aí eu trato mais a fundo, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então vamos lá, né, pessoal? Então dentro do Azure Blobs, o que acontece? A gente tem as contas de armazenamento, né? Inicialmente a gente cria uma conta de armazenamento, né? Posteriormente no vídeo eu mostro a vocês ali onde cria e tudo mais. E você dentro das contas de armazenamento, né? O interessante até um ponto a tratar, legal de criar contas de armazenamento
apartadas, né? Eu posso criar uma conta de armazenamento para TI, uma conta de armazenamento para o financeiro, uma conta de armazenamento para tesouraria. O que que acontece? Quando você faz isso, você facilita na hora de você fazer lá o seu FinOps, né? A sua geração de custos lá no final, né? Que é um tema que tem sido muito tratado. Então você cria a sua conta de armazenamento e em cima da sua conta de armazenamento você tem opções de armazenamento, né? Então você tem o próprio Blobs, você tem files que você consegue criar armazenamentos locais. Eu já peguei projetos onde eu criei compartilhamentos, né, no Files. Então, assim, os file servers passaram a ser dentro do Files, então eu consegui criar um barra barra, e aí eu conseguia mapear por GPO, então o Files te ajuda bastante nisso. Tem o Queues, que é para quem faz a parte de mensageria, tem o Tables, então tem várias opções de armazenamento dentro da tua conta de armazenamento. E aí o que acontece? Em algum momento eu me deparei com a necessidade de ter uma região, um local, né, aonde eu armazenasse alguns dados que eu em tempo de execução, né? Então, dentro do Intune, por exemplo, quando eu faço alguma remediação, talvez na verificação eu gere um arquivo de log, alguma coisa nesse sentido, e na hora da execução eu preciso acessar esse arquivo de log. E aí, como que eu faria? Em alguns momentos eu consigo deixar aquele arquivo de log na máquina e tudo mais, mas em alguns casos eu precisaria trazer, ou melhor, levar para a nuvem e depois pegar aquele conteúdo, né? Um bom exemplo é quando a gente aplica papel de parede, né? Papel de parede, antigamente você deixava lá na NetLogon, criava lá a sua GPO, e aí você conseguia mapear. Na nuvem, talvez, dependendo da situação, você não consiga, porque às vezes a máquina não está no domínio, a máquina está em outro local, fora da tua rede, e aí a sua conta vai ter que ser uma conta remota e você vai ter que ter esse dado, né, essa imagem, vamos dizer assim, na nuvem. Então, como que eu faria para, um exemplo, o marketing disponibilizar essa imagem e o meu script lá de remediação ou o meu perfil de configuração do Intune acessasse essa informação? Então, me deparei com o Azure Blobs, né? Que em teoria é o Azure Blobs Storage, é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft que permite armazenar grandes quantidades de dados não estruturados, como um exemplo disso, arquivo de texto, imagens, vídeos, entre outros. Era justamente o que eu queria, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu boto a imagem na nuvem, ou seja, resumidamente, o marketing disponibiliza para mim em algum lugar, eu pego desse lugar, jogo para a nuvem, e quando eu vou tentar aplicar em algum lugar, eu pego da nuvem e aplico. Então eu tenho que ter um local de transbordo, que é o que eu costumo falar, né? Onde eu deixo meu conteúdo e é onde eu pego meu conteúdo, tá? E vocês vão ver lá na frente, eu vou mostrar para vocês um código PowerShell bem básico, simples, que eu utilizo em vários códigos, né? Que é para você fazer upload do teu dado e download do teu dado. Então, assim, você tendo onde colocar, facilita demais, né? Então, só para continuar, é ideal para cenários que exigem armazenamento escalável e durável para dados de backup, armazenamento, arquivamento, mídia, streaming e também para a criação de data lakes para análise. Então, é um local onde você pode colocar e tirar esses dados a todo momento com facilidade, né? Eu me deparei com essa questão e aí eu fui começar a entrar mais a fundo no Azure Blobs, e eu já trabalhava com Azure em algumas coisas, né? Tem a questão da automation, crio um ambiente dentro do Azure para poder fazer testes e tudo mais. Então, o Azure já fazia parte do meu dia a dia. Só que o Azure Blobs facilitou a minha vida, que é justamente o tema da minha apresentação, né? Ele facilitou porque eu não tinha mais essa necessidade, esse problema, né, de jogar um dado na máquina do usuário e na hora de executar, talvez tomar um erro, um deny, um problema de permissionamento. Então, o Blob me ajudou bastante na hora de fazer esse transbordo de uma execução para outra, ou para poder ter o armazenamento, né? Só que eu me deparei com um problema que é justamente o do próximo slide. Beleza, isso aí é interessante, é legal, mas qual o custo disso, né? Isso vai elevar o custo da minha empresa, o meu custo, como que eu faço para poder tornar isso palpável, utilizável, né? Que beleza, o Azure está lá, tem as opções dele, mas será que isso cabe no meu bolso? Resumidamente, né? Será que dá para eu poder fazer essa utilização com tranquilidade? E aí foi quando eu entrei para pesquisar a fundo o custo de tudo isso, e aí eu vi que era coisa bem básica e que não ia mexer em quase nada no meu bolso e que facilitaria o meu dia
muito e muito. Então, o custo do Azure Blob varia dependendo do nível de acesso, né? Tem o hot, o cool e o archive. O archive são os dados com mais tempo, né? Então, vamos supor dados históricos. Você deixa no archive, que é mais barato ainda, né? O hot é do dia a dia, então eu crio esses dados em hot, porque também é um custo um pouco maior, vamos dizer assim, mas maior em centavos, que não vai coisar, mas assim, só em termos de conhecimento. O hot é o do dia a dia, o archive é o que está mais para trás, e o cool e o cold é o que está naquele meio termo ali, onde você tem um custo mediano, né? E da quantidade de dados armazenados. A Microsoft oferece um modelo de preço pague conforme o uso, onde você paga apenas pelo que consome. Então, isso aí sim, agregava muito legal no que eu queria, no meu dia a dia, porque quando eu precisasse executar algum projeto, alguma remediação no Intune ou qualquer outro serviço do M365, eu precisaria colocar lá, eu colocava e eu pagaria pela utilização. E não seria um serviço, um exemplo, um disco, alguma coisa, uma máquina que eu tenho que deixar ligado o tempo inteiro pagando sem utilizar. Não é. Então, quando eu precisar, eu jogo meu dado lá para cima e pago aqueles centavinhos pelo que eu estou jogando. Beleza, pessoal? Então, o preço de armazenamento por gigabyte por mês no Hot, que é o custo onde eu utilizo, o custo para os primeiros 50 teras é de cerca de 1,8 centavos por giga. Eu estou utilizando, quando eu boto uma imagem lá, eu estou usando no máximo mega. Então, assim, cara, eu consigo fazer subir e descer arquivos aí o tempo inteiro por um custo muito mínimo. E eu diminuo para 1,66 centavos por giga para 500 teras, que é quase improvável para as questões que eu utilizo de facilidade do meu dia a dia de trabalho. Eu não vou utilizar, acho que não chego nem a 1 giga, muito, raramente eu vou chegar a 1 giga, só se for um projeto ou alguma coisa muito gigante, onde eu tenho que transacionar muitos arquivos. Mas mesmo assim, eu acho que não vai chegar a 1 giga, porque são arquivos pequenos, logs, imagens, arquivo de texto, né? Aí o cu é 1 centavo por giga, o code custa 0,36 centavos por giga e o archive custa 0,099 centavos por giga. Pessoal, menos de 1 centavo por giga. Mas foi como eu falei, o archive é aquele dado que está lá atrás, que quando você precisar acessar ele, talvez tenha um tempo para que ele seja recuperado. Beleza, pessoal? Então, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo se isso, essa ideia de ter um local onde guardar os meus dados, ia, se eu conseguiria aplicar isso no meu dia a dia de trabalho, eu fui pesquisar isso e eu vi que o custo é mínimo. Então, eu consigo utilizar isso no meu dia a dia e facilita muito a minha vida. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mas eu já falei um pouco sobre isso, né? Então vamos lá. Por quê? Mas por que que facilita a minha vida, Anderson? Em quê? Quem trabalha com 365, até com o próprio Azure, sabe que o Blob, ou até as outras formas de armazenamento, ajudam em muito, né? Você poder transacionar, né? Pessoal que trabalha com mensageria, utiliza o Kills e tudo mais. O Blob, porque trabalha com 365, com Intune, facilita muito, porque você vai precisar, como eu já falei anteriormente, você vai precisar de um local em algum momento onde você coloque os seus dados. Não tem para onde você correr. Você pode tentar colocar local e tudo mais, vai funcionar, tá, pessoal? Só que você pode se deparar com problemas de permissionamento, dependendo do cliente ou da forma como você utilize os seus dados. Então você pode ter problemas com permissionamento. E no Blob não. No Blob você cria lá ele como Blob, um Blob anônimo, que eu vou mostrar para vocês. Né? Você pode criar ele como private, se for só você utilizar, e você cria anônimo quando for a utilização por diversos usuários. Né? Mas, como eu estou falando, é um dado que muitas das vezes é uma imagem, alguma coisa que talvez é tranquilo, não tenha tanto problema de segurança você colocar ele como anônimo. Agora, claro que se for um arquivo de log de texto da tua aplicação, do teu RP, você vai ter que criar ele como private, né, pessoal? Mas ele facilita muito minha vida, tá? Então a pergunta, mas por que que facilita a minha vida? Facilita porque eu preciso disso. E o Azure, mais uma vez, não só na questão do blog, como diversas outras, né? A comunidade que trabalha com isso dia a dia sabe que o Azure, eu sou suspeito de falar, mas Azure, Microsoft em si, eu acho tem as melhores soluções para tudo, né? A questão da conectividade, da interação entre os serviços não tem igual. E o Azure, na questão dos blobs para o meu dia a dia de trabalho, ele facilita em muito a minha vida. Beleza? Então vamos lá, pessoal. No dia a dia, basicamente, se fosse fazer um desenho básico do que acontece, então você tem um usuário, no caso a Sally, né, só no nosso exemplo aí,
Eu tenho containers, eu tenho situações do meu dia a dia que eu preciso colocar imagens, eu tenho outras situações que eu preciso criar vídeos. Poderia ser nesse contexto aqui áreas, né? Eu tenho assim um container para a área de TI, para a área de RH e para a área de contabilidade. E dentro desses containers eu tenho os blobs, as imagens de cada container, os vídeos de cada container. Então você faz o seu desenho da melhor forma e sempre lembrando que isso daí, no fim das contas, vai facilitar para você uma visão de utilização de custo muito, muito, muito boa, assim, muito, que vai facilitar a tua visão no fim de todo esse trabalho, tá, pessoal? Então, resumidamente é isso. Eu tenho um usuário, eu preciso ter um container ali onde eu coloque os meus conteúdos, que era o que realmente eu precisava ter para poder conseguir chegar ao meu ponto lá da minha questão do dia a dia de trabalho lá do 365. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar agora na questão da prática, né? Eu vou mostrar para vocês lá o Azure, o portal da Azure. Eu vou passar ali por a questão da criação da conta de armazenamento. Vou mostrar para vocês a criação do blob anônimo, né? Para vocês lá como funciona, lá no painel. E depois eu vou ir para a parte do PowerShell, mostrar para vocês o script que eu comentei, onde eu utilizo dentro dos meus códigos para levar o conteúdo para a nuvem e para trazer quando eu preciso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Vamos para a parte boa, né? A parte legal, que é a parte prática, né, do negócio. Então, como eu falei, eu vou abrir para vocês aqui o painel do Azure, numa conta de teste, né, que eu utilizo. E vou abrir o PowerShell para vocês aí com algumas linhas de comando. É até legal para dar uma passada aí em alguns comandos. Para quem gosta de trabalhar com PowerShell, dá para fazer muita coisa por PowerShell. É bem simples, né? O módulo do Azure é bem completo, bem tranquilo de trabalhar. Então, vou mostrar para vocês, tentar demonstrar para vocês o que eu utilizo um pouco do meu dia a dia, né? E dar uma passada no painel com vocês também. Beleza, pessoal? Então, estou com ele aberto aqui, eu vou abrir para a gente, ó. Então, estou nessa conta minha de teste aqui, tá? Então, como eu tenho alguns recursos aqui, alguns testes que eu faço, beleza? E aqui eu vou utilizar essa máquina, né? Uma máquina que eu criei no próprio Azure também, né? Eu utilizo alguns recursos aqui no meu dia a dia de trabalho. Essa máquina é justamente a que eu estou conectado, vocês podem ver aqui em cima do nome, né? Tá? E aí eu vou entrar na parte de storage account, que são as contas de armazenamento, né, pessoal? Que eu comentei lá atrás, tem que ter uma conta de armazenamento, né? E aí que eu comentei com vocês que é importante de que tenham contas já apartadas e tudo mais, para que você tenha uma visão melhor na hora de ver o seu custo, né? Por que que eu falei isso, né, pessoal? Eu vou utilizar essas contas que eu já tenho aqui de teste, testes antigos que eu fiz, eu vou criar as novas com vocês, mas eu vou utilizar essas antigas e vou entrar aqui na parte de custo rapidamente, só para mostrar a vocês um pouco do que eu comentei na parte de teoria, né? Que eu comentei lá que é interessante criar isso aqui separadamente, né? Então aqui poderia ser um exemplo aqui, história de account RH, história de account financeiro, história de account TI, né? Eu coloquei esses nomes aqui, tá? Não tá com padrão, tá? Normalmente a gente cria com padrão, né? Um exemplo, SA, underline, o nome da área, alguma coisa nesse sentido. Cada empresa tem sua forma de trabalhar. Tá? Mas só para poder mostrar para vocês um ponto que eu comentei lá na teoria, né? A questão do custo, né? Então, quando você tem aqui os seus storage accounts separados, você quando vem aqui na parte de billing, né? Aqui no custo, vamos lá rapidamente, aqui na parte de gerenciamento de custo, tá? Então, se você vier aqui, ó, vamos ver aqui, billing, deixa eu ver aqui. Aqui em cima, pessoal. Custos, análises, que é análise de custo, né? Cost análises. Então, aqui, ó, se você disser qual resource group que você está usando, estou dando um exemplo aqui. Lembrando que eu estou no escopo dessa conta aqui de teste, tá? Então, aqui eu tenho um resource group lá. Deixa eu ver se tem algum storage account aqui. Aquele storage account que eu tenho lá, ó. Beleza? Então, tem um storage account aqui, ó. Então, eu consigo ter uma visão do custo dele separadamente, tá, pessoal? Então, tem aqui menos de 1 centavo gasto nesse storage account. Então, se eu colocar a minha empresa inteira dentro de um storage account só, o que acontece? Eu tenho uma visão muito travada, né? Então, se eu separar por áreas, inclusive na hora de fazer a divisão de custo na empresa, né? Tem empresas que já estão fazendo isso, né? Que
justamente por conta disso que tem o FinOps, né, que é uma área que tem crescido muito, né, nas empresas, por conta dessa necessidade de cloud, né, de se dividir esse custo, né, esse retorno de investimento tem que ser dividido, né, então se eu tenho uma área que utiliza muito, por exemplo, o RH que utiliza um ERP que consome bastante e, sei lá, um exemplo, a própria TI que usa pouco, um exemplo. Então, é correto, né, que o RH pague um pouco mais por tudo isso. Então, o orçamento da empresa hoje já tem utilizado muito isso, e essa questão dos custos, por isso que eu comentei lá na parte de teoria, é importante que a gente separe os storage accounts, não só os storage accounts, como os gestores groups e tudo mais. Resumidamente, tudo que você puder granularizar dentro do Azure é importante para que você tenha uma visão mais detalhada possível lá na frente, tá? E aqui você pode determinar aqui o tempo também, né? Tá, abriu, pode 7 dias, um mês, 90 dias, e aí seguindo por adiante o que você precisar. Beleza, pessoal? Voltando aqui, né? Eu dei uma paradinha para falar sobre a questão dos custos lá, né? Que é importante, comentei lá na parte teórica lá, né? Mostrei para vocês a importância de poder ter, né, granularizado tudo isso daí, aí, os storage accounts que nós vamos falar agora, e os outros recursos também, né, pessoal? Tudo no Azure, o que você puder granularizar é melhor para você lá no final, na hora de gerenciar tudo isso, né? Essa gestão de custos aqui é muito importante que você consiga direcionar cada custo, né, para que você tenha, no fim das contas, um orçamento mais distribuído dentro da empresa, né? E isso vira um problema quando você tem uma coisa só fechada, né, para poder você distribuir esse custo. Então, agora eu vou dar continuidade ao conteúdo, pessoal. Vou falar aqui da questão que eu comentei lá, né? Vou abrir o painel para vocês aqui e vou trazer para vocês aqui o PowerShell que eu tinha comentado. Eu já trouxe algumas linhas já prontas aqui para a gente poder replicar tudo que eu fizer aqui dentro do PowerShell, aplicar, replicar lá no painel e vice-versa, né? Para poder isso automatizar o meu dia a dia, né? Porque ter que criar tudo na mão toda vez que for fazer qualquer tipo de projeto é meio complicado. Então, assim, você poder utilizar o PowerShell, automatizar isso é muito, muito melhor, muito mais prático no dia a dia, né? E como eu mostrei, eu comentei com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, criando passo a passo, tudo que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso painel já tem alguns recursos que eu utilizei de teste aqui, tá? E aqui eu tenho alguns stories de accounts aqui já, como eu tinha mostrado para vocês. E eu vou criar um storage account novo para o nosso trabalho, né? Pensando também na questão dos custos, seria interessante, é bom, né, que você tenha um storage account separado para cada situação, né? Então, eu vou criar um para a gente aqui. Só que antes de eu fazer isso, eu vou precisar conectar. E antes de conectar, eu preciso instalar os módulos do Azure na minha máquina, onde eu vou executar o meu PowerShell. Então, quando eu instalo o módulo AZ ele instala todas as questões dentro do Azure, tá? Então, ele é bem completo. Pode ter algum comando que você execute que ele peça para instalar algum módulo específico. Aí você vai vir aqui, ele vai te dizer qual módulo. Você vem aqui, está o módulo e o nome do módulo. Por um exemplo que eu peguei aqui, ponto storage, tá? E aí você instala pontualmente, mas o AZ já traz tudo para vocês, tá? Eu já tenho o AZ instalado, então não vou executar. Depois que você instala o AZ, você vai ter que fazer a conexão no portal. Então, vou conectar no meu portal, tá? Eu trouxe para vocês aqui um KB. Esse KB aqui, se vocês pesquisarem aqui no Google, Connect as Account, ele vai trazer para vocês esse KB. Esse KB vai te dar algumas opções de como conectar no portal, tá? Eu vou conectar da forma mais simples, os comandos que eu vou dar eles são bem simples, mas você tem como fazer de forma que por aplicação, você cria uma aplicação na nuvem, você pode criar um certificado na nuvem, então você consegue fazer a conexão sem precisar ficar passando usuário e senha toda hora. Então, assim, fica automatizado, né? E para você executar uma automação, é o ideal que você tenha isso automatizado. Tá? E com segurança, né, pessoal? Se você entrar lá no meu canal Microsoft 365 na veia, tem alguns conteúdos que mostram como fazer isso, tá? Para você ter segurança também, não sair dando permissão a troco de nada, tá? Então, eu vou conectar aqui o básico. Quando eu conectar aqui, ele vai jogar para aqui, para a nuvem. Eu vou conectar com o meu usuário aqui e ele já vai dar a autenticação completa, tá, pessoal? Se eu voltar para o meu PowerShell, ele vai perguntar qual a subscription que eu quero, porque eu tenho mais de uma. Então, vou botar a 2, que é a minha de teste, tá, pessoal? Então, eu estou conectado na minha subscription de teste na nuvem, tá? E se eu quiser saber quantas subscription eu tenho, eu vou executar aqui o get subscription, tá?
E aí aqui nessa variável ele traz para mim aqui as subscrições e os IDs. Ah, Anderson, eu quero, como que eu faço isso na nuvem? Você pode vir aqui, pessoal, na Home, pesquisar subscriptions, aqui no caso já tem, e você vai ter o mesmo retorno que eu tenho ali no PowerShell, pessoal, as subscriptions e os IDs, tá? Porque eu vou precisar do ID para poder conectar na subscription. Como eu tenho mais de uma, eu vou ter que dizer para qual que eu quero criar os meus conteúdos. Então, eu vou pegar o ID, né? Eu posso fazer isso aqui de forma direta, mas eu copiei aqui e colei, mas eu poderia pegar aqui e trazer isso para dentro de uma variável. E aí eu conecto aqui, ó. A partir desse momento eu estou conectado na subscription de teste para que a gente possa fazer os nossos testes do Storage Account. Beleza, pessoal? Vamos dar seguimento aqui. Outro ponto que é importante que a gente cria granularizado também, já pensando também na questão dos custos, é o Resource Group. Se vocês entrarem aqui, ó, no meu exemplo aqui, se eu pesquisar aqui o Resource Groups, vocês vão ver que eu tenho vários Resource Groups criados, tá? Mas eu vou criar um para o nosso teste aqui, como o Azure Floripa, eu vou criar aqui Azure Floripa RS de Resource Group, eu vou criar ele nos Estados Unidos. Vamos ver se ele cria para a gente aqui, tá, pessoal? Beleza, ele deu sucesso aqui, vamos ver se ele aparece aqui. Deve levar um tempinho para dar um refresh aqui, tá? E aqui eu deixei um outro comandinho aqui, que é um get, só para poder a gente saber quais são os resource grupos que eu tenho. Se eu quisesse descobrir quantos eu tenho, quais que eu tenho, eu conseguiria ver aqui, ó. Inclusive o nosso já está aqui, ó, porque na nuvem, no painel ainda não atualizou. Deixa eu ver se já atualizou aqui. Apareceu para a gente aqui, beleza? Então é bom que se cria um resource grupo separado, tá? E aí a gente entra para a questão do storage accounts, tá, pessoal? Então eu tenho, como eu já falei, dois storage accounts aqui. Eu vou criar um para o nosso teste, tá? Eu vou criar um com o nome de storage account aqui, ó. Azure Floripa Teste. Vou criar ele nos Estados Unidos. Vou criar ele com uma redundância local e o kind dele storage V2. Vou dar um comando para criar aqui, pessoal. Tá? Poderia criar no que já existe, mas eu vou criar um storage separado, sempre pensando na questão do custo lá na hora de gerar os relatórios. É importante ter. Se der algum problema, eu tenho um storage account separado ali que eu posso excluir. Eu perco só aquela questão ali do teste do Azure Floripa e tudo mais, tá, pessoal? Vamos ver se ele executou aqui. Está executando ainda. Opa, gerou aqui, ó, sucesso também. Se eu vier aqui, vamos ver se ele aparece. Dá um tempinho aqui para ele atualizar. Atualizou aqui, apareceu para a gente. Então, beleza, a gente já tem o nosso Storage Account. Primeiro ponto que eu vou bater aqui com vocês é a questão aqui do habilitar o blob. Pessoal, isso aqui, ó, habilitar o acesso do blob anônimo. Isso aqui vem desabilitado. Veio desabilitado por quê, Anderson? Porque eu não passei, pessoal. Eu poderia passar diversos parâmetros aqui. Eu não estou entrando nesse ponto, tá vendo? Ele tem aqui o domain, tag, access type. O do blob seria esse aqui, ó, allow blob public. Eu não coloquei já de propósito para vocês fazer um deparo aqui do painel com o PowerShell. Se eu colocasse ali, ele já vinha habilitado, mas como eu não botei, isso tem que ser habilitado, tá, pessoal? Eu vou habilitar ele aqui, ó, para vocês verem. Depois eu vou tirar e botar de novo, só para vocês verem como que ele funciona na prática, tá, pessoal? Então vamos lá. Habilitei aqui, ó. Tá? Então ele está apto. Agora a gente vai entrar aqui na parte de Data Storage, ou seja, eu vou criar o container. Lembra daquela imagenzinha da Sally? A Sally criou um container e aí dentro do container ela colocou as imagens dela. É a mesma coisa, então aqui eu tenho que criar os meus containers. Como eu comentei lá, eu tenho outros tipos de armazenamento, né? De storage de dados, né? Então tem o queues, o files, o tables, tem outras formas. Eu vou trabalhar com containers nessa questão da facilitação do meu dia a dia de trabalho aí com o blog. Então, eu não tenho nenhum container, então tenho que fazer o quê, Anderson? Criar um container. Então, tem aqui, ó, pessoal, eu vou criar um container, tá? Eu vou criar aqui um Resource Group de Floripa. O nome dele vai ser Azure Floripa Teste nos Estados Unidos. Opa, desculpa, estou falando aqui do Storage Account que eu já criei. O container. Eu vou pesquisar aqui o meu Storage Account que eu criei, que é o Azure Floripa Teste. E eu vou conectar nele, pessoal, aqui, ó, Context. Beleza, conectei ele. Agora eu vou criar um com Global Azure. Tá, pessoal? Esse contexto de container foi o que eu falei para vocês. São as situações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro desse Anderson ACA, situações que eu peguei na prática, né? Isso aqui foi um ambiente de teste que eu criei.
E aqui um exemplo aqui, eu tive que criar um atalho para um cliente específico, e eu fiz um teste aqui, eu criei um container chamado atalho, e dentro desse container eu botei os arquivos aí, os ícones e tudo mais, o atalho em si, e aí eu criei lá no Intune um perfil de configuração que baixava isso na máquina do usuário e criava o atalho. Outra situação do dia a dia aqui foi a questão de renomear desktop. Eu usei esse renomear desktop lá no Intune Week do ano passado. O que acontece? Quando a gente faz Windows Autopilot, o nome da máquina fica diferente. Então, eu criei um script que renomeava o desktop. E aí, aqui dentro, eu botei alguns arquivos que eu utilizava para poder fazer essa renomeação. Então, são situações que eu criei aqui. Papel de parede, eu tenho aqui o papel de parede da minha área de trabalho. Eu criei um perfil de configuração que eu aplico o papel de parede nas máquinas da empresa. Então, são situações. No nosso caso aqui, pessoal, no nosso Azure Floripa, eu vou criar um Global Azure aqui, um nome genérico aqui do nome do evento, tá? E aí eu vou criar ele por PowerShell aqui. Então, a gente não tem nada, tá? Então, eu vou pesquisar aqui, ó. Já conectei e vou criar aqui, ó, um Global Azure como um container. Conectando nesse contexto que eu conectei, sim. Vamos ver se ele cria lá pra gente. Deu aqui sucesso, criou. Não passei nenhum parâmetro aqui, até para poder mostrar a vocês uma outra questão. Vou atualizar aqui, ó. Beleza, ele apareceu. Aí tem um detalhe aqui, pessoal. Deixei de propósito para mostrar a vocês, ó. Global Edge. O Change Access Level, tá vendo que eu consigo mudar? Ele veio como private, porque eu não coloquei nada. Se eu tivesse colocado aqui, ó, Permission Blob, ele já viria como Blob. Mas eu não botei para mostrar a vocês uma questão. Então, beleza. Ele vem aqui, ó, eu posso trocar ele para Blob, tá? Se eu voltar, vamos voltar aqui naquela questão que eu comentei que é importante de habilitar. Tá? Se eu desabilitar aqui o blob, ó, vamos supor que eu vou voltar atrás aqui só para a gente ver na prática. Então, vou dar um disable aqui no access blob. Beleza? Se eu for lá agora, ó, e quiser trocar para blob, tá vendo? Ele fica bloqueado como private. Ele me bloqueia a questão do blob. E se eu precisar ser que seja uma imagem, um conteúdo que outros usuários, diversos usuários acessem, eu precisava que ele ficasse como anônimo. Ou que eu queria colocar como private e dê acesso para usuários dentro de algum grupo ou coisas assim, tá? Então, eu vou voltar aqui no Overview, vou habilitar o Blob e vocês vão ver que ele vai habilitar para a gente lá a opção de mudar para Blob anônimo. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui, ó. Aqui agora eu consigo mudar para Blob anônimo. Beleza? Aí fica certinho aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos seguir então aqui agora. Vamos entrar mais a fundo aqui agora. Vamos abrir aqui o nosso container que a gente criou, né? Vamos entrar mais a fundo agora na questão do upload e do download, né? Na prática aqui, como que vai ser feito, que foi o ponto final de tudo que eu pensei, né? Eu preciso subir dados e descer dados de forma simples e fácil para adiantar o meu trabalho, facilitar a minha vida, como é o tema da nossa apresentação. Então, beleza, eu tenho aqui, pessoal, a parte de upload e download. Eu criei uma estrutura nessa máquina aqui, eu criei a pasta aqui, ó, C Azure Floripa, botei dois arquivinhos aqui, ó, e criei a pasta download para a gente depois fazer download do arquivo que a gente vai subir. Beleza? Então aqui a download está vazia e tem esses dois arquivos. Eu quero subir esses dois arquivos e depois eu vou descer os dois. Só para a gente poder mostrar na prática os arquivos fazendo upload e download. Tá? Então vamos supor que aquela pasta seja a pasta do marketing ou de alguma área que precisa fazer algum processo e que eu preciso fazer armazenar esse dado na nuvem e depois trazer para poder executar alguma remediação ou aplicar algum perfil de configuração, alguma atividade, né? Então, o que acontece? Eu preciso buscar dentro dessa pasta que eu criei, Azure Floripa, todos os arquivos. Então, eu uso aqui um comando básico aqui do PowerShell, peguei os arquivos, tá? Os arquivos estão aqui dentro. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso subir elas para dentro da nuvem. Então, eu vou fazer esse comando aqui, eu crio um array aqui do upload de arquivos e dou um set. Ou seja, eu jogo para a nuvem todos esses arquivos. Eu passo os parâmetros que ele precisa e eu faço o upload desses arquivos. Vamos fazer a execução aqui para ver? Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, tenho que executar aqui, ó. Beleza, está fazendo um upload, ó.
Ele deu erro aqui do download. Download não é um arquivo, é uma pasta. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu dar um refresh aqui, ó. Os arquivos estão aqui já, ó. Beleza? E aí agora, se eu precisar descer esses arquivos, né, para utilizar, né, eu preciso fazer um download. E aí, para fazer o download, é a mesma coisa, eu crio um array aqui com os parâmetros que eu preciso, só que ao invés de dar um set, eu dou um get. E aí aqui eu estou jogando dentro da pasta download que eu comentei com vocês antes. Vamos ver se vai fazer download aí. Tá? Beleza, ele baixou o teste porque ele está dentro do array ali da execução do for. Para dentro do download eu não executei novamente o for, mas se eu executasse ele baixaria os dois. Beleza, pessoal? Então ele baixou o teste. E aí, Anderson, mas eu tenho um arquivo específico que eu quero baixar, ou eu quero um arquivo, uma URL específica que eu vou utilizar no meu dia a dia. Exemplo, uma URL do papel de parede, é a mesma URL sempre, o nome do papel de parede é o mesmo. Exemplo, wallpaper.png. Então, o marketing vai sempre mandar para mim um arquivo com o mesmo nome. Então, eu só vou fazer o upload e eu vou utilizar o URL sempre no meu código, é o mesmo URL. Então, eu tenho um outro código aqui que é um código só de download. Então, aqui eu posso criar a pasta se não existir. E aí aqui é onde entra aquele wget que eu comentei lá atrás, né? Como diria um amigo meu, é só dar um wget. No nosso caso aqui, a gente vai usar um web client aqui, o que ele vai fazer? Ele vai descer o arquivo para mim na pasta que eu quiser. Então, eu botei aqui a download. Então, aquele chamados aqui, ó, traz para mim. E aqui, esse cara aqui é o meu íconezinho lá que eu utilizaria no atalho da área de trabalho. Beleza, pessoal? Então, ele baixou aqui, subiu os arquivos que estavam aqui, tá, pessoal? Então, o PowerShell te ajuda muito, ele facilitou a minha vida quando eu descobri. Então, eu sempre utilizo esses códigos aí, claro que posso criar uma função. Eu não entrei a fundo no desenho do código, na indentação do código. Isso aqui é hashtag PowerShell com farinha na veia. Tá, pessoal? Então, PowerShell com farinha, aproveitando, né? É isso aí, a gente cria os PowerShell, quem entende vai entender essa logística aqui e a gente vai organizando depois com mais calma, né? Fazendo a indentação do código e tal, mas na prática a gente viu que isso aqui funciona, ele sobe quando eu preciso, desce quando eu preciso. Então, se eu criar uma função com isso aqui, função download arquivo e função upload arquivo, eu posso usar em qualquer local do meu código, tá, pessoal? Mas na prática é isso que funciona, tá? E eu tenho aqui o Web Client, que é para quando eu tenho a URL básica. A URL eu não mostrei aqui, ó. Todos os arquivos que eu subi, ele já cria uma URL para mim aqui, ó. Tá? Então, se eu clicar aqui dentro do arquivo que eu subi, copiar aqui, ó, trazer aqui dentro do navegador, ele baixa para mim. Se eu executar no Chrome, ele vai abrir para mim na tela, né? Aí já é questão de configuração de navegador. Beleza, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês, um pouco de PowerShell, um pouco de navegação dentro do painel. Espero que isso tenha agregado para vocês aí no dia a dia de trabalho. Qualquer dúvida, chama lá, segue lá no LinkedIn, Anderson José, e no YouTube lá, Microsoft 365 na veia. Espero ter ajudado vocês aí. Podem contar comigo com o que eu precisar. Valeu, pessoal. Beleza, pessoal? Estamos chegando aí no fim da apresentação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Achei que era um conteúdo interessante de trazer do dia a dia. A gente conseguiu passar por bastante questões ali de PowerShell, de comandos. Deu para dar uma caminhada dentro do painel. Foi bem interessante. Gostei bastante de ter transmitido esse conteúdo. Agradecer aí ao pessoal mais uma vez aí que me deu a oportunidade de participar desse evento, né? E eu sempre termino as minhas apresentações uma frase aí de motivacional para que a gente saia dessa apresentação com uma cabeça focada aí para progredir, crescer profissionalmente e pessoalmente, né, pessoal? Então, aí eu trouxe uma frase de Mahatma Gandhi que eu gosto bastante, que é que você deve ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, a gente precisa fazer
a nossa parte, né, pessoal? Então, assim, é importante que a gente esteja divulgando sempre profissionalmente aí conteúdo gratuito para que as pessoas possam se desenvolver, que a gente possa se ajudar uns aos outros, Azure, Microsoft 365, todos esses conteúdos, DevOps. Então, é bem legal. Parabéns aí à organização do evento. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram, tá? E aí, pessoal, agradeço aí vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês deram aí para vocês participarem da apresentação. Acessem lá, se inscrevam lá no meu canal Microsoft 365 na Veia. Tem muito de Azure também. Foi um prazer participar com vocês desse evento. E outra coisa, ano passado eu tive a oportunidade de dar um pulo aí em Floripa, conhecer Floripa, nunca tinha ido. Fui a trabalho, né? Mas se vocês chamarem lá, hashtag chama o Zé, para a gente conhecer aí a praia de Jurerê Internacional, pessoal. Fiquei para conhecer aí, fiquei devendo isso, hein? Beleza? Fique com Deus aí, até a próxima. Abraço.